Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Que Ele abra o entendimento de todas as pessoas que participam dessa programação, para que esse entendimento venha captar, compreender, entender a palavra de Deus, a palavra dele, para que essa palavra seja obedecida e, consequentemente, trazer aquilo que ela se propõe a fazer, que são as bênçãos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas agora eu quero começar essa programação com mais um fake news, uma coisa que destruiu, que tem destruído as pessoas por falta de informação correta, informação da verdade. Então, verifique em loco essas criaturas que foram amaldiçoadas durante um período de suas vidas porque beberam de notícias falsas da mídia. Vamos assisti-los. Meu nome é Rubens Eduardo Gielfi, tenho 53 anos e sou executivo de negócios. Eu posso dizer que fui vítima de fake news inicialmente em abril de 87, quando no estádio do Maracanã, através de uma cobertura de uma grande empresa de televisão, de comunicação, no meio da reunião, alguns obreiros, ou vamos dizer assim, alguns auxiliares transportavam sacos, que provavelmente se induzia na reportagem a dizer que era o dinheiro que os fiéis estavam levando. E também que eles tinham, assim, algum vínculo com as Farc em termos de tráfico de entorpecentes, de que a Igreja Universal visava se tornar milionária, que o bispo Edir Macedo estava se tornando o homem mais rico, não só do Brasil, mas do mundo. O bispo Edir Macedo é assim, uma pessoa assim, falava assim, é um charlatão, uma pessoa que tem o dom da palavra, que consegue manipular as pessoas, que faz uma lavagem cerebral, e as pessoas creem piamente e o seguem de uma forma assim totalmente acéfala, E quando ele foi preso, aquilo me encheu a alma de alegria, de felicidade. Falei, poxa, graças a Deus, soltei até um palavrão na época, dizendo que foi preso, é mais um bandido na cadeia, não é um assassino, não é um ladrão, não é um estuprador, mas é uma pessoa que está conduzindo pessoas a uma cegueira espiritual. Se encontrasse o bispo Edir Macedo, na época em que eu vivia todo esse preconceito contra a Igreja Universal, e com certeza iria chamá-lo de ladrão, de mentiroso, de falso profeta. E tudo isso foi me deixando assim, de uma forma assim, falando, nossa, são monstros, Talvez sejam uma denominação de anticristos, vamos dizer assim. A minha vida era uma vida totalmente desregrada, Eu já tinha tido um casamento fracassado, estava no segundo casamento, fracassado também, separado, adquiri o vício da bebida alcoólica, bebia muito, bebia todos os dias, e tinha a questão do vício do cigarro, O vício do cigarro, assim, chegava a fumar 2 carteiras de cigarro por dia, ou seja, 40 cigarros nos finais de semana, 3 maços por dia, E também tinha o vício da prostituição. Então era uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente promíscua, uma vida totalmente de vícios, E uma vida totalmente desregrada. Eu resolvi vir para a Igreja Universal porque eu cheguei num fundo de poço, onde eu bebia, fumava, aí já não estava tendo mais vontade de trabalhar, aí já começava a ter alguns pensamentos, falar assim, eu não presto para mais nada, eu me destruí, eu sou a vergonha da minha família. E aí a minha esposa, que nós estávamos separados, ela falou assim para mim, eu estive lá na Igreja Universal e na sexta-feira e gostaria que você fosse comigo para lá. E aí, durante a semana, eu comecei a ver algumas mudanças nela, ela começou a me ligar, comportamento, atitudes, e eu falei assim, poxa, eu quero ver que Deus é esse que você está falando. Aí eu falei, poxa, meu Deus, eu estou indo para aquele lugar onde eu critiquei tanto, inclusive o líder, o pastor, o bispo Edir Macedo,
mas eu vou lá. E vim para o Templo de Salomão numa sexta-feira, cheguei aqui, foi uma explosão de sentimentos, uma vontade muito grande de chorar, uma paz muito grande, e escutar a palavra foi uma coisa maravilhosa naquela reunião. E aí no domingo, já às 6 horas da manhã, eu levantei para vir para a reunião das 9h30, porque na primeira reunião eu tinha me limpado, a casa estava varrida, ornada, mas eu precisava fortalecer a casa para que o inimigo não viesse a destruir tudo aquilo que eu estava tentando construir. Houve uma diferença muito grande, né? Na primeira reunião, né, depois da reunião de falar, olha, então, quem que vai fazer a sua oferta, quem vai trazer o seu dízimo, pode ser em dinheiro, temos aqui as maquininhas. Eu falei, meu Deus do céu, maquininha, dinheiro, dízimo, oferta, mas, poxa, eu estou aqui, eu estou vendo, olha a grandiosidade desse templo, olha a grandiosidade dessa obra, olha como eles recebem as pessoas sem preconceito, olha como eles resgatam almas. Eu vi os testemunhos das pessoas que já estavam há algum tempo, e eu pensei comigo, falei, pô, para a obra de Deus funcionar, para a obra de Deus valer, para aquilo que eu estou sentindo poder ser verdade, dinheiro não cai do céu, alguém tem que se manter. Então, obviamente que são as pessoas que vêm aqui, são os fiéis, são os dizimistas fiéis que ajudam a obra. E eu falei, e eu vou ajudar a obra. E quando eu vi, eu já estava ajudando, e aquele preconceito parece que foi tirado. Hoje a minha vida está totalmente transformada, sem o vício do cigarro, sem o vício da bebida, sem o vício da prostituição, trabalhando, prosperando. Alguns contratos que eu não conseguia fechar, consegui ser abençoado. Meu casamento se transformou numa bênção, né? Não só a convivência com a minha esposa, o meu relacionamento, com as minhas filhas, tudo foi transformado, né? Hoje as pessoas falam, poxa, dá gosto de conversar com você, dá gosto de ter aqui, né, a tua companhia, a tua convivência, né? Se transformou em tudo. Olha, eu me sinto muito lesado por ter acreditado nessas fake news, por ter sido levado por opiniões influenciáveis de outras pessoas, por me deixar influenciar. Porque se eu tivesse vindo antes para cá, eu poderia ter sido liberto do vício do cigarro, principalmente. Que quem ainda tem um preconceito contra a Igreja Universal, contra o Bispo Edir Macedo, contra os seus bispos, contra os seus pastores, que venham ver, que venham conhecer a obra, aquilo que se pratica, aquilo que se opera aqui dentro. Venham aqui, testemunhem, venham ver o que é o Deus vivo, o que se prega, o que essa igreja, o que essa instituição faz para a vida das pessoas. É engraçado, né? Você verifica que a vida dele era destruída. A vida dele era uma maldição, na verdade. Uma maldição. Ele tinha preconceitos contra nós por conta de ser uma pessoa amaldiçoada. Quando a pessoa está mal ou é amaldiçoada, então os seus olhos são maus, os seus ouvidos são maus, os seus sentimentos são maus. Então ela vê os outros com maus olhos, com pensamentos maus. E é claro, quanto mais você vê os outros com maus olhos, mais em trevas você estará. É o que Jesus disse, se os teus olhos forem maus, quão em trevas estará dentro do seu coração. Então, eu queria chamar a sua atenção, minha amiga, meu amigo, porque, de fato, de verdade, só existem 2 tipos de pessoas nesse mundo. A pessoa abençoada, que é a própria bênção, e a pessoa amaldiçoada, que é a própria maldição. Então, você que nos assiste nesse momento deve ser uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. Ou eu sou uma bênção ou eu sou uma maldição. Então, eu fui considerado uma maldição para a sociedade. E isso aconteceu para esse senhor em 1987, quer dizer, 31 anos atrás. E eu continuo aqui, fazendo o mesmo trabalho, executando a mesma tarefa que vinha começando há mais de 40 anos atrás. Então, minha amiga, a bênção e a maldição não vêm de Deus. Ele não amaldiçoa. E ele já abençoou aqueles que obedecem a sua palavra. É claro, quando a pessoa não obedece, ela se torna amaldiçoada.
naturalmente. Não é Deus que vai fazê-la amaldiçoada. Ela vai ser amaldiçoada porque ela desobedece, ela é desobediente, é irreverente, rebelde. E por conta disso, vem a maldição. Você é a bênção ou a maldição? Das duas, umas. Aliás, nós vamos assistir mais um fake news e logo em seguida eu vou mostrar para vocês o que Deus determinou para o povo de Israel quando tomasse posse da terra prometida. Há dois montes que foram separados para determinar a bênção ou a maldição para aqueles que obedecem ou desobedecem a sua palavra. Nós vamos mostrar esses montes daqui a pouquinho, mas antes eu quero que você assista mais um fake news, mais uma pessoa que tinha preconceito contra a gente. Vamos assistir. Meu nome é Silvia Antônio de Souza, eu sou psicóloga. Eu sempre ouvi falar da igreja e eu queria estar, muito pelo contrário, ao contrário de estar dentro da igreja, eu queria estar bem longe dela, né? Porque eu acreditava em tudo que eu ouvia de ruim, que aqui só tinha ladrão, que aqui só tinha bandido. Era uma verdadeira quadrilha, se fazia uma lavagem cerebral, que tudo aqui, que os testemunhos eram comprados, eram inventados. E tudo isso foi fazendo que eu criasse uma imagem muito negativa. Cheguei, inclusive, a ver uma notícia que a igreja, tinha envolvimento, tinha parceria com narcotraficantes, com grupos de narcotráfico no Brasil, que usava os pastores, os bispos, que iam para fora, como que eles chamam de mulas, né? E tudo que se falava, eu acreditava. Quando eu via pessoas manifestadas, eu não sabia, para mim não existia um diferencial, né, do que era uma questão clínica, do que era uma questão espiritual. Para mim era tudo clínico. Eu não tinha essa visão do ser humano integrado, né, de corpo, alma e espírito. Eu rotulava as pessoas que elas estavam tendo um surto, tá? Que elas estavam tendo uma crise, tá? E que elas tinham que ser tratadas clinicamente. No meu dia a dia, eu tinha uma vida razoável, tá? Uma vida profissional, uma vida financeira, mas eu tinha uma inquietação muito grande interna, a ponto de não dormir, de muitos questionamentos. Buscava a solução clínica, buscava a solução em outra denominação. Eu não tinha uma resposta. Quando eu vim para a igreja, meses antes, o meu marido, eu estava viajando com a minha filha de férias e meu marido estava em casa e ele chegou nervoso do trabalho e ele ligou a TV e estava passando um programa da igreja. E tudo aquilo que ele ouviu, ele achou que tinha muito a ver com o momento dele, né? Com o momento que a gente estava vivendo em família. E aí ele ligou para mim, depois que ele acabou de assistir o programa, e falou que ele tinha pego o e-mail do bispo que estava fazendo o programa e passou um e-mail para o bispo, mandou uma mensagem e o bispo respondeu: vem aqui, tal dia, tal hora, assiste a nossa reunião, me procura para a gente conversar. E eu falei para ele: você está ficando louco? Falei: você vai para lá para quê? Para eles arrancarem o nosso dinheiro? Eu falei isso para ele e ele não foi. Ele ouviu, ele também acreditou naquilo que eu disse para ele, que aqui seria um lugar onde iriam tirar tudo aquilo que a gente não tinha. Eu falei para ele: a gente vai acabar morando embaixo da ponte. 2 meses depois, no final já de uma madrugada, sem dormir, o último programa que eu assisti foi um programa de um pastor aqui da igreja. E ele fez um propósito e no final do propósito da oração ele falou assim: agora vocês venham aqui hoje ou em qualquer igreja universal
e traga tudo isso que você colocou aí. E foi assim que eu cheguei na igreja. E o que mais me chamou a atenção, o que mais que eu percebi que as coisas eram diferentes, foi justamente ele olhar para mim e dizer assim, o que eu posso te ajudar? Eu acho que foi um momento assim que desmistificou tudo aquilo toda aquela imagem que eu construí em mais de 20 anos. E aí eu percebi realmente que assim, né, que tudo aquilo que eu tinha construído, né, era tudo uma fantasia para mim. E eu observava mesmo. Eu fiquei 2 meses dentro da igreja observando as pessoas. Gente que eu via dando testemunho na TV, que aí eu via essas pessoas dentro da igreja. E aí eu comecei a observar as práticas, eu comecei a ouvir o altar. Eu comecei a ter equilíbrio e discernimento para poder resolver os problemas. A partir do momento que eu coloquei minha vida no altar, que eu comecei a sacrificar, que eu comecei a ter esse entendimento da fé racional, as próprias pessoas que conviviam comigo, que não tinham nada a ver com a igreja, elas começaram a notar a diferença em mim. Eu tenho certeza que se eu não tivesse dado tanto ouvido, né, para tanta coisa ruim que se falava, muita coisa que eu passei na minha vida, né, que me gerou sofrimento, me gerou dor, talvez eu tivesse vivido de uma forma diferente. Hoje eu tenho minha família, eu tenho um casamento de 33 anos, eu tenho uma filha maravilhosa, um marido maravilhoso, a gente tem paz. O que eu falo muito hoje para as pessoas, às vezes algum outro que faz uma piada, faz uma brincadeira comigo, esse tipo de coisa, eu faço um desafio para eles o seguinte, a hora que você achar que você não tem mais nenhuma porta aberta para você, vai na Universal. Lá você vai encontrar a porta aberta. E dá uma chance para Deus mudar a sua vida. Porque não é a igreja que te muda. O que te muda é Deus. A minha vida mudou. A minha forma de enxergar as coisas mudou. O meu relacionamento com Deus mudou. Hoje eu sei que eu tenho uma linha direta com Ele. Que se eu falo, Ele me escuta. Eu falei, mas dá essa oportunidade, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer com você o que Ele fez na minha vida. Maravilha, né? Magnífico. Pois é. Então, eu queria que você soubesse, minha amiga, que há 2 tipos de pessoas no mundo. A pessoa abençoada e a pessoa amaldiçoada. A pessoa abençoada, a gente já sabe, é abençoada. Tem família, tem uma vida regrada, tem uma vida que pode ser considerada como exemplo. Mas a pessoa que é amaldiçoada, não. A pessoa amaldiçoada é como um deserto, não tem nada. A vida é travada, as coisas delas são travadas. Relacionamento afetivo, relacionamento conjugal, família, saúde, dinheiro, sucesso econômico, tudo isso fica travado, amarrado, fora os problemas de vícios de drogas, vícios de bebida, vícios de mulher, vícios de homem, enfim, vícios. A pessoa tem a sua vida travada mesmo, amarrada. Às vezes ela tem até dinheiro, e muito dinheiro, mas tem muito dinheiro. Mas mesmo assim, com todo o dinheiro que ela tem, ela continua pobre, nua e miserável, amaldiçoada. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse texto sagrado. Olha só, por favor, preste atenção. Deus falando para Moisés, que estava preparando o povo para entrar na terra prometida. Ele disse assim, e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, que é a terra prometida, então pronunciarás a bênção
sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Eu quero falar sobre isso um pouquinho com vocês. O que isso significa na prática? Eu quero que, antes de você entender aqui o que nós vamos ensinar, eu quero que você veja o monte Gerizim e o monte Ebal, os dois montes. Dá uma olhada, olha só. O monte Gerizim é o monte da bênção. O monte Gerizim é florido. Há uma verdadeira floresta aí em cima. Há casas, há habitação, há um jardim nesse monte, o monte Gerizim. Do outro lado, contrário, nós temos o monte Ebal, que é o monte da maldição. O monte Ebal, ele não tem nada, absolutamente nada, não tem moradia, não tem construção, não tem nenhuma plantação, é um monte seco. Esse monte Ebal é o monte da maldição que Deus falou com Moisés naquela altura. E você vê que esse monte continua o mesmo. O monte Gerizim cresce a cada dia, a cada ano. Mas o monte Ebal continua na mesma coisa. E no meio nós temos uma cidade árabe, uma cidade palestina, chamada Nablus. Então, minha amiga e meu amigo, vamos voltar agora ao texto sagrado. Quando Deus falou, e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuir, então pronunciarás a bênção. Pronunciar a bênção é profetizar a bênção, é determinar a bênção sobre o monte Gerizim. E pronunciar a maldição é profetizar a maldição, é determinar a maldição sobre o monte Ebal, que é o monte da maldição. Aí você pergunta, bispo, eu queria saber, para quem Deus está determinando, mandando pronunciar ou determinando a bênção e a maldição? Então, ele fez questão de levar o povo dele para essa terra e fazer pronunciar a bênção no monte da bênção, o monte Gerizim, para os que são obedientes à sua palavra. Então, quem obedece à palavra de Deus já tem a bênção de Deus. Para quem está na palavra, vivenciando, assumindo a fé na palavra de Deus, então há a bênção determinada, profetizada, que Deus determinou. Há uma bênção. Então, quando nós costumamos falar, vamos arrebentar, é porque eu creio nisso. Eu creio nessa bênção. Eu creio, e ninguém pode me amaldiçoar. Não tem olho grande, inveja, não tem urucubaca, bruxaria, feitiçaria, não tem nada que possa destruir-me, porque Deus já determinou a bênção para aqueles que são obedientes. E eu obedeço a palavra dele. Graças a Deus, que eu tenho juízo para obedecê-la. Então eu sou abençoado, serei abençoado. Enquanto eu for obediente à palavra de Deus, eu serei abençoado. Porém, se por acaso eu mudar de ideia e começar a me revoltar, a fazer o que bem entendo, ao invés de obedecer a palavra de Deus, seguir o meu coração, seguir os meus princípios, ou melhor, seguir os meus desejos, as minhas concupiscências, então a maldição do monte Ebal vai vir sobre mim. A maldição sobre o monte Ebal era para os desobedientes, os rebeldes. Então, quando os homens de Deus subiram 6 homens de Deus, representando as 6 tribos de Israel, no monte da bênção, determinando a bênção para os obedientes à palavra de Deus. E 6 homens subiram ao monte Ebal para determinar a maldição sobre aqueles que desobedecerem a palavra de Deus. Então, eles já tinham conquistado a terra prometida, mas não era suficiente. Eles tinham que se manter no mesmo espírito de obediência à palavra de Deus.
porque senão ele seria um amaldiçoado. Então, nós estamos numa campanha de fé, nós estamos convocando as pessoas que estão vivendo a maldição do dia a dia, a maldição que está e passa para aqueles que são rebeldes à palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa que tem a sua vida travada, amarrada, a sua vida é desgraçada, essa é a palavra forte, mas é a palavra que define bem a sua vida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar o seu nome, se você quiser participar dessa campanha de fé, no dia 16 de setembro, nós vamos fazer uma campanha de fé para as pessoas amaldiçoadas, as pessoas malditas, só para elas. Se você é a pessoa abençoada, você não tem que participar dessa campanha, porque você já está abençoado. Mas quem é amaldiçoado está convidado a participar dessa campanha. Você vai pegar o envelope, vai colocar o seu sacrifício, representando a sua vida, representando a sua fé, representando a sua crença na palavra de Deus, e então você vai trazê-lo no dia 16 desse mês, sem ser esse domingo, no outro domingo, o terceiro domingo desse mês. E nós já determinamos 6 criaturas que vão levar os pedidos lá nesse monte, o Monte da Bênção, para transferir a sua vida do Monte da Maldição para o Monte da Bênção. Para você ter força, condições de vencer a si próprio, condições de vencer o seu eu, para que você possa vencer todo o mal que atinge a sua vida. Nós vamos falar mais a respeito disso durante os próximos programas, para que você esteja bem consciente do que significa essa campanha? Campanha de fé para os que creem. Mas, de repente, você está vivendo assim, eu estou amaldiçoado, eu não tenho nada a perder. É isso aí. O restinho que lhe resta de fé, coloque no Monte da Bênção e você vai ver que a sua vida vai mudar. Graças a Deus. Meu nome é Marcela Palhares, eu sou arquiteta e urbanista. Eu vim de um lar bastante conturbado, os meus pais sempre brigavam bastante. Aparentemente eles viviam bem, mas dentro de casa eles brigavam muito. Os meus pais na época eram espíritas. Eu com a minha irmã, quando pequena, a gente sempre ouvia os dois brigando bastante, acordava de madrugada, os dois estavam brigando. Meu pai às vezes incorporava com o espírito, queria matar ela. A minha irmã e eu ouvia muitos barulhos dentro de casa. E aí eles tiveram uma separação rápida, de uns 3, 4 meses, e foi onde a minha mãe resolveu ir até uma casa de encosto procurar ajuda. Lá eu com a minha irmã conversava com os espíritos. E aí eu comecei a sentir, desde antes eu já tinha um vazio muito grande, né? Eles viviam dentro de casa, mas de uma certa forma eu me sentia sozinha. Então, desde pequena eu queria chamar atenção. Aos 14 anos isso se agravou. Então, eu já queria fumar cigarro, eu queria ser já uma pessoa adulta. Então, aí eu fiz de tudo para chamar atenção. Eu pintava o cabelo diferente, cada dia eu estava com uma cor diferente no cabelo. Eu cheguei a raspar minha cabeça, passei uma máquina. Fiz várias tatuagens, coloquei piercing, andava com roupas de rock, preta, escura, tudo tentando chamar atenção. Como se não bastasse, em uma festa eu conheci o lança-perfume, foi onde eu comecei a me envolver com as drogas. Falei, não, é só um lança-perfume, não vou a partir disso. Passou durante um tempo e aí eu quis experimentar outras drogas, mas por curiosidade. Depois eu já queria algo mais forte, aí eu fui para a cocaína. Aí da cocaína já comecei a cheirar thinner, cola de sapateiro e a cocaína e a maconha junto. Nos momentos que eu usava droga eu me sentia a pessoa, me sentia forte, me sentia autêntica, né? Me sentia como se todo o poder tivesse comigo, né? Me sentia cheia, já não tinha mais aquele vazio, já não tinha aquela necessidade de chamar atenção, estava tudo certo.
até passar o efeito da droga. Eu comecei a pensar em suicídio quando eu estava usando drogas. Não no efeito já de drogas, mas sempre quando eu passava eu falava, a única maneira de eu terminar com isso é me matando. Nunca tentei o suicídio, mas eu sempre pensei. Então eu chegava na beirada de uma varanda, de uma sacada, eu pensava em me jogar. Estava dirigindo, eu pensava em me jogar para cima de um caminhão, né? Eu sempre pensava coisas que pudessem acabar com aquilo ali. Eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com ela e sofri vários problemas sentimentais. Eu sofri vários abusos físicos, né? E abusos de palavras, né? E eu sofri muito, porque eu achava que ali eu fosse resolver meu problema e que eu fosse ser feliz, e eu não fui. Tudo que eu tinha imaginado para mim de vida sentimental tinha sido o contrário daquilo. Eram muitas agressões físicas, muitas agressões verbais, e aquilo me deixou completamente frustrada. Então a gente estava noivo e começou a brigar bastante. Eu era extremamente possessiva, extremamente ciumenta. Tudo aquilo que eu tinha visto quando criança, que meus pais não viviam bem, eu trouxe para dentro do meu casamento. Foi onde eu cheguei na igreja. Cheguei num propósito muito forte e ali, o primeiro dia, eu já fiquei livre das drogas. Já consegui ter forças para nunca mais usar. Então, tudo que eu via que eu tinha que abrir mão, eu abri mão. Eu era uma pessoa extremamente temperamental, extremamente nervosa, ansiosa, ciumenta, briguenta, falava muito alto, brigava, ofendia as pessoas, era muito mal educada. Então eu sabia que eu ia sair dali diferente. Eu tinha convicção de que aquele seria o meu dia. Então, no meu lugar, eu falei, Deus, eu preciso ser lavada, eu preciso esquecer todo aquele passado que eu tive lá atrás. Eu já decidi mudar de vida. Então, agora eu preciso do Espírito Santo para poder permanecer, para poder alcançar o que eu nunca tinha tido antes, que era Deus mesmo, um Pai perto de mim. Eu senti Deus me lavando. Eu chorei muito porque eu senti o momento que Deus me lavou de todo o pecado. Mas quando o Espírito Santo desceu, eu não senti nada. Aqueles vazios que antes eu sentia lá no mundo, tentando me preencher com droga e que era passageiro, ele passou a ser uma paz completamente diferente de tudo aquilo e que nunca saiu de mim. Então eu tenho a plena certeza de que Deus é comigo, tive a plena certeza de que Ele era naquele momento comigo, mudei completamente o meu jeito de falar, de me expressar, o meu jeito de vestir, e não por algo forçado, mas é que a mudança aconteceu dentro de mim. Uma vontade muito grande de falar para as pessoas tudo aquilo que eu tinha passado e que Deus realmente era vivo, Ele estava ali. Não é um Deus que eu oro e que eu acredito que esteja sei lá quantos quilômetros de distância. Não, Ele está ali. Eu fecho os olhos, a minha fé me confirma que Ele está ali. Então, através do Espírito Santo e da mudança das minhas atitudes, o meu casamento ele foi transformado. Hoje a gente vive como se tivesse recém-casado. Eu posso dizer hoje que a minha casa é um lar. E além da parte profissional também, que eu era bastante insegura, isso me trouxe uma certeza muito grande também de quem eu sou, do trabalho que eu apresento hoje para as pessoas. Isso me trouxe uma confiança muito grande de como pessoa, como filha, como esposa e como profissional. O Espírito Santo, para mim, representa tudo. Tudo que eu busquei um dia, tudo que eu busquei em relacionamentos, em drogas, em qualquer outra coisa. O Espírito Santo, ele simboliza tudo para mim hoje. Eu não posso viver sem o ar que eu respiro, assim como eu não posso viver sem o Espírito Santo. A Marcela que eu sou hoje é o que o Espírito Santo é hoje dentro de mim. Muito legal, excelente. Então, você sabe, minha amiga, meu amigo, que há muitas pessoas que dizem, não, eu não creio em Deus. Tá bom, não crê. Você também não crê em Deus, tudo bem. Mas você crê no mal que está na sua vida, não crê? Você acredita no mal que está aí dentro de você. Você acredita nessa maldição que você está vivenciando dia após dia há anos. É verdade ou não é? Pois bem, quando essas pessoas, esses testemunhos mostram, provam a existência de Deus através da ação do Espírito Santo, então não há o que refutar. É ou não é? É verdade ou não é? Então, você, minha amiga, que tem sido, meu amigo, que tem sido a maldição e quer mudar
de time, quer mudar de monte, quer sair do monte da maldição para ir para o monte da bênção, então você tem essa oportunidade. Nós vamos assistir mais testemunho do poder de Deus. Olha o que aconteceu com essa criatura. Meu nome é Leonardo Andrade. O bairro que eu morava foi invasão, na verdade. Foi conceituada a maior invasão da América Latina. Inclusive, eu ia para a escola de manhã, tinha pessoas mortas, era tiroteio, chegou a ter tiroteio do lado da minha casa já. Então, nesse meio tempo que eu ficava na rua, que eu geralmente ficava brincando, jogando bola, conhecendo pessoas que tinha pai, tinha irmão que era envolvido com crime. E nisso eu me aprofundei na bebida. Eu não bebia cerveja, era só bebida quente. Era uísque, era vodka, era bebida muito forte. Eu era viciado em lança-perfume. Experimentei droga, maconha, só que porém não me deixava ligado, né? Do jeito que eu queria ficar, que eu era muito elétrico nas baladas. E nisso eu comecei a ter amigos do crime, envolvidos com facção criminosa, e eles deixavam armas comigo. Arma, submetralhadora, era arma quadrada, revólver então, facas que terminavam executando pessoas. A torcida organizada, ela começou com amizade. As pessoas sabiam que eu era apaixonado pelo São Paulo. Primeiro ônibus, a gente foi, a gente vai pegar isso, aquilo. Eu falei, nossa, que legal, vamos bater em alguém. Só que aí era barra de ferro, era pedra, era rojão. Foi uma vez na Avenida Moreiras que a gente fez uma emboscada com uma torcida organizada da Jovem. E nisso os ônibus parou. Na hora que ele parou, começou a confusão. E nisso tinha pessoas que não tinha nada a ver com torcida, que estavam desesperadas, gritando, pedindo socorro, senhora, com criança. E nisso o ônibus terminou sendo apedrejado. Quebrou, basicamente, nesse dia a gente danificou 3 ônibus em Campinas. E terminamos machucando bastante pessoas, tanto quanto mulher, que estava envolvida na torcida, quanto homem. Eu me sentia, basicamente, o máximo. Nossa, o Léo, ele não tem medo, ele pega todas, ele pega as mais bonitas, as baladas top. Eu cheguei aí em baladas top, que ia no camarote, ficava em camarote que tinha famoso. Então, todo lugar que chamava a atenção das pessoas, eu estava vendo que ali já não era mais para mim, era para as pessoas. Eu queria mostrar para as pessoas que eu era o máximo. E nisso tinha uma pessoa de outro bairro que estava muito louco de droga e discutiu com um colega meu. E nisso eu desci do carro, comecei a discutir com ele também. Aí ele falou uma palavra pro rapaz que estava comigo, que obviamente ele não gostou, e ele sacou na minha frente e atirou. Deu 4 tiros. Mas que minha mãe sempre buscou por mim. E eu ia para a igreja aos domingos. Já fui para a igreja de domingo de ressaca, já fui para a igreja de domingo de virado, porque ela pedia, né? Vai ser consagração das mães, vai ser consagração e tal. E eu terminava indo. Uma palavra o pastor falou, né? Ele falou assim, pessoal, se Deus vir hoje, ou se você morrer hoje, para onde vocês vão? Eu pensei, eu falei, pô, eu venho de domingo, mas estou vindo em vão. Se eu morrer hoje, eu acho que obviamente eu vou para o inferno. E nisso ficou na minha cabeça. Aí nisso eu já fui no outro domingo. E cada reunião foi começando a me tocar. Por quê? Porque eu já estava muito vazio por dentro. O que eu fazia já não estava mais legal. Eu ia para os lugares, eu já não via mais aquele brilho. Eu já não estava mais legal, porque ia para o baile funk, ia para as baladas, mas já não estava aquela coisa me chamando a atenção. Porque eu chegava em casa, estava vazio. E na Fogueira Santa de dezembro, eu fiz o propósito e eu falei que eu queria o Espírito Santo, porque o pastor ele tinha falado, quem tem o Espírito Santo quer tudo, tem tudo. Foi a partir do momento que eu decidi realmente mergulhar de cabeça. Falei assim, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ser completo. E eu parei. Automaticamente, no dia que eu batizei, eu paguei todas as músicas do mundo que tinha no meu celular, que tinha no meu pendrive, no meu computador, eu paguei tudo. E comecei a mergulhar. Foi aí que eu pedi perdão, falei, tô limpo. Eu tô com a mente tranquila, mas só que eu não tenho o Espírito Santo. Eu ia trabalhar, eu ia ouvindo a rádio e voltava à rádio da igreja. E só ouvia testemunho. Só ouvia testemunho de pessoas que receberam o Espírito Santo, E eu estava vindo do serviço, aí eu ouvi um testemunho de uma jovem que recebeu o Espírito Santo, e eu estava com essa certeza, eu falei, hoje eu tenho que receber o Espírito Santo. E nisso começou a busca. Eu estava na frente do altar, começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu era.
E eu comecei a falar para Deus que eu não merecia. E foi aí que o Espírito Santo, ele senti ele na minha frente, ele falando comigo assim, eu sou contigo. Ele me deu aquela paz, aquela mudança de pensamento, aquela mudança de pessoa, de caráter. Na mesma hora eu me senti uma nova pessoa. A partir daquele momento que eu recebi o batismo do Espírito Santo, automaticamente eu já fui falar com o pastor. Eu falei assim, pastor, eu quero ser obreiro. Eu quero ser obreiro, eu quero orar pelas pessoas, eu quero buscar. Eu quero o que eu senti, eu quero que as pessoas sintam. As mesmas pessoas que eu puxei para o mundo, eu quero puxar para Deus. Hoje eu prefiro ficar com a minha família, ir para a igreja, conseguir trazer a minha prima, a minha irmã, a minha tia, todos estão convertidos, porque eu busco, eu falo, eu tenho como mudar. E eu tô na fé. Todos os meus amigos eu convido para ir para a igreja. Hoje eu tenho essa certeza de que eu tenho o Espírito Santo, por quê? Porque eu vejo uma pessoa que era que nem eu tenho vontade de ajudar ela. E depois que você tem o Espírito Santo, ele te molda em todas as áreas. Em todas as áreas ele vai te deixando completo. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Meu nome é Cibele Suzuki Lima Magalhães, tenho 40 anos. Sou empresária e a minha história começou desde a infância. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha problemas de sonambulismo. Teve até uma vez que várias vezes eu acordei embaixo da cama ou de cócoras no corredor da minha casa, presa de uma forma assim que eu não conseguia sair. E era todas as noites, eram isso que acontecia na minha infância. Aí, na minha adolescência, eu fui uma adolescente revoltada. Eu fui viver a vida de uma forma que eu achava que estava certo. Me envolvi com vários relacionamentos. Foram tantos relacionamentos que eu cheguei até a contar. Deram mais de 100 relacionamentos e acabavam. Nenhum dava certo, nenhum prosperava. Ou era por traição da minha parte ou da parte da pessoa. Até que chegou um ponto que eu, na minha cabeça, por ter essa vida desregrada, eu não estava muito preocupada, não me cuidava, vivia do meu jeito. Aí chegou um ponto que eu achei que eu estava infectada, né, com o vírus do HIV. Isso foi muito claro na minha mente. Eu fiquei semanas, meses com essa ideia, eu fui infectada. Aí eu decidi fazer o exame. Fiz o exame e por estar com a mente tão perturbada, tão preocupada, eu li esse exame, mas eu li de forma positiva. Eu li que eu estava. Saí do laboratório, saí desesperada, ainda dirigindo. Eu falei, acabou minha vida, essa doença não tem cura. E eu falei o seguinte, então eu vou ter que tirar minha vida, porque como é que eu vou viver com essa doença? E aí, por conta disso, até psicologicamente, eu fui emagrecendo, fui deixando de comer, Aí eu tomei essa decisão. Aí cheguei no quarto, entrei no meu quarto e falei, vai ser essa noite, vai ser essa madrugada. Passei a noite inteira acordada, pensando uma forma de tirar a minha vida. Foram horas e horas tentando chegar numa conclusão. Até que amanheceu o dia, aí veio uma pessoa e me impediu de fazer.
Como eu não tinha coragem de cometer o suicídio, então eu decidi chamar meus pais e para que eles me autorizassem, eu nem sei como, na época eu nem sabia como funcionava isso, mas, e aqui no Brasil também não é permitido, mas o suicídio assistido. Então, eu passei para minha mãe, para ela me levar até um hospital e tá fazendo, e tá juntamente com o meu pai, conversando lá no hospital, vendo como que fosse esse trabalho de um suicídio assistido. Eu já tinha ouvido falar da Igreja Universal e era um local que eu já até tinha ido uma vez, a convite também, mas eu rejeitei, eu tive maus olhos, eu saí falando mal da igreja. Depois de um certo tempo, novamente, um novo convite. E eu participei dessa reunião. Participei uma vez, 2 vezes e fui participando, fui entendendo como era o trabalho da igreja e fui me entregando e vi que esse era o meu caminho, que eu não tinha mais vontade de ter a vida que eu estava tendo, não queria mais relacionamento, eu queria realmente me entregar a Deus, porque eu vi que a minha vida inteira foi de sofrimento e eu precisava realmente ter um encontro com Deus, eu precisava de Deus, essa era a palavra certa. E dia após dia eu fui me levantando, aquele vazio foi saindo, aquela tristeza foi saindo, aquela angústia foi saindo. E numa dessas reuniões que eu participei, eu ouvi dizer sobre o Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo era o que completaria a nossa vida, que tiraria todo o vazio, que nos daria alegria, paz. Aí eu falei, é isso que eu quero. É tudo que eu preciso. Na verdade, todo o vazio que eu tive desde a minha infância, todos os problemas, foi a falta do Espírito Santo. Eu entendi que era a falta do Espírito Santo. E eu comecei a buscar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Comecei a me entregar, fazer voto, fazer propósito, fazer jejum, até que buscando, andando com Ele, eu já estava andando com Ele, na verdade. Eu recebi o Espírito Santo. Foi um dia marcante para mim, porque foi o dia que eu me entreguei 100% naquela oração, naquela busca, e eu tive a percepção da presença dele em mim, uma alegria, uma paz. Comecei a lembrar do meu passado, todas as coisas que eu passei, e me declarei para ele que era ele que eu queria, era ele que eu queria para mim, não era mais ter relacionamentos, eu não quis mais ninguém, eu só queria me casar com o Senhor Jesus naquele dia, naquela noite. E foi maravilhoso, porque a partir daquele dia eu tive uma alegria e tenho uma alegria até hoje, uma paz que não importa as lutas que eu esteja passando, não importa os desertos, não importa nada. A paz, a alegria, a certeza de que Ele está comigo, ninguém pode tirar. É algo que me marcou. Algo assim que quando eu falo dele, é uma pessoa, é um amigo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu não tenho palavras. Eu começo a falar, eu falo assim, que tudo que eu falar não vai transmitir o que é o Espírito Santo para mim, na minha vida. Hoje eu sou casada, sou bem casada, vai fazer 8 anos de casamento. Me deu uma pessoa cheia do Espírito Santo também, que me trata como uma princesa. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada. Eu falo que o Espírito Santo é minha razão de viver, é o meu tudo. Eu sou apaixonada por Ele, essa é a verdade. Eu amo o Espírito Santo, o Senhor Jesus, né? Mais do que tudo, mais do que tudo. Sem Ele, eu não teria vida, eu não teria direção, sem Ele eu não sou nada. Oh, meu amado Pai, eterno Pai, todo-poderoso, infinito, grandioso, misericordioso,
justo, perfeitamente justo. O Senhor não vê a cor, a raça, o sexo. O Senhor não vê nada além da alma que está aflita, sofrida, cansada, amaldiçoada, e o Senhor quer salvá-lo. E para tanto, só o teu Espírito, Senhor Jesus, é capaz de mudar, de transformar a vida das pessoas. Bem, o que eu estou falando, o Senhor já sabe, mas eu quero que as pessoas que estão orando comigo neste momento venham ter essa experiência para que elas possam também glorificá-lo de forma prática, mostrando sua própria vida, seu comportamento, mostrando a sua vida nova a partir do momento que ela recebe o Senhor, o Espírito Santo. O Senhor é a própria bênção. Quem tem o Senhor tem a própria bênção, a garantia não só de uma vida abençoada nesta terra, mas eterna. Então, meu Pai, eu peço por todas as pessoas que estão me ouvindo, todas as pessoas que têm entrado no meu Facebook e pedido ajuda em oração, eu peço por toda essa gente para que o Senhor Espírito Santo venha ao seu encontro e haja resultado dessa fé inteligente, a fé apoiada exclusivamente na Tua Palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, só Deus para mudar a vida da gente, só Deus para fazer de você uma nova criatura, porque plástica não vai resolver, é ou não é? Tratamento psiquiátrico não vai resolver, tratamento em clínicas de viciados tampouco vai resolver. Só vai resolver quando a sua mente for ocupada pelo Espírito de Deus, com a mente do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que nós estamos tratando e convidando todos para participarem. Seja a própria bênção, deixando de ser a maldição. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá, em nome de Jesus.